Oi, pessoal. Imaginemos que toda vez que a gente for sair de casa, a gente vai encontrar uma moeda e a gente pega um vidrinho, deixa lá do lado para guardar todas as moedas que a gente for encontrar toda vez que sair de casa. A gente vai perceber que no decorrer de um determinado tempo, a gente terá encontrado algumas moedas ou terá encontrado muitas moedas. Isso tudo vai depender do nosso comportamento em relação a esse caminho. Agora, qual a resposta que a gente vai dar para isso? A gente vai dizer que as moedas se materializaram lá porque a gente teve força de vontade para que isso acontecesse. As moedas foram parar lá porque a gente prestou mais atenção. Existe uma série de respostas para explicar por que essas moedas apareceram no decorrer do nosso caminho. Só que a gente tende a acreditar naquela resposta que for mais conveniente para nós. Aquela resposta que faça com que a gente de certo modo, a gente se torne mais poderoso ou a gente se torne uma pessoa especial. Isso acontece em relação ao conhecimento. A gente acaba procurando o conhecimento, na grande maioria das vezes, para que a gente possa se servir dele, para que ele nos justifique de tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, de tudo aquilo que a gente gostaria de ser, de tudo aquilo que a gente gostaria que os outros pensassem que nós somos. O conhecimento ele acaba sendo usado dessa maneira para reforçar a nossa necessidade de sobressair, para reforçar o nosso ego inferior e aquilo que a gente vem falando no canal. Infelizmente, isso acontece. E a gente percebe muito bem nos dias de hoje, em relação ao conhecimento, onde o conhecimento acabou sendo associado a poder, que acabou sendo associado à informação, a maneira como ele vem sendo usado. Se eu não posso provar que eu estou sempre certo, pelo menos eu vou fazer de tudo para provar que o outro está errado. E assim a gente vem caminhando e a gente vai vivendo esses dias cada vez mais confusos. O nosso cérebro, ele é bastante interessante nesse sentido. Dizem que existe uma parte dele que pensa e uma parte que prova para ele que aquilo que ele pensa está correto. Ou seja, a gente passa o tempo todo provando para nós mesmos que nós estamos corretos. E a gente acaba usando do conhecimento dessa maneira, para provar para nós mesmos que nós estamos corretos. Nós acabamos sendo extremamente tendenciosos em relação a isso, seja lá qual tipo de conhecimento for. Conhecimento ligado a trabalho, conhecimento ligado à filosofia espiritual, conhecimento ligado à compreensão da mensagem de algum avatar. A gente sempre tem a tendência de direcionar esse conhecimento a cada um de nós, a nós mesmos, de maneira em que nós nos sintamos, de certo modo, que nós fazemos parte do conhecimento. Quanto mais respeitável for esse conhecimento e mais eu sentir que ele está de acordo com aquilo que eu penso, daquilo que eu imagino, então mais importante eu sou. Isso acaba acontecendo na maioria dos grupos. Isso acaba acontecendo com a grande maioria das pessoas. Sempre tem alguém que se identifica mais com essa questão do conhecimento e ele vai acabar sendo aquele que é o intérprete dos ensinamentos daquele grupo e ele vai interpretar sempre de acordo com as conveniências dele, para provar o tempo todo que aquilo que ele pensa está certo e que aquilo que ele imagina ser, ele nunca vai dizer isso perante os outros, mas ele, de certo modo, ele vai acabar impondo a sua autoridade como alguém especial, como alguém superior, como alguém que está num patamar acima. Então, isso é muito comum, isso é muito recorrente. Por quê? Porque a gente tem o nosso sentimento de individualidade, a nossa necessidade de pertencimento, a gente tem a nossa sombra, tudo aquilo que a gente vem falando no canal. E ela precisa de uma referência para ela se justificar perante os outros.
né? E o conhecimento ele vai acabar sendo usado dessa maneira. Então, o que acaba acontecendo? O conhecimento ele vai ser alguma coisa que vai servir a um determinado fim. E a partir do momento em que esse conhecimento ele não serve a um determinado fim, ele acaba sendo modificado, ele acaba sendo revisto, né? As coisas já não são mais assim, as coisas precisam ser transformadas, o tempo passa e essas desculpas que a gente vê, né? Por outro lado, o que que acontece? A partir do momento em que existe algo inesperado, que faz com que esse conhecimento seja posto em xeque, aí as coisas elas começam a ser conduzidas de uma outra maneira, porque afinal de contas nós somos regidos pela lei dos acidentes. Por que nós somos regidos pelas leis dos acidentes? Porque a gente vai acreditar numa coisa, enquanto aquela coisa estiver funcionando, a gente vai persistir, vai persistir, vai persistir. Enquanto a gente persistir, a gente vai cristalizando aquilo dentro de nós. Ao passo, né, que a partir do momento em que por um motivo qualquer aquilo já não dá mais certo, a gente vai ser obrigado a rever, vai ser obrigado a transformar, a gente vai ser obrigado a questionar, né? Ou seja, por exemplo, né, uma questão de segurança de incêndio, ela só é pensada a partir do momento que um prédio pega fogo. Uma questão de segurança no automóvel, ela só vai começar a ser pensada a partir do momento em que ocorre um acidente que acaba envolvendo uma pessoa em relação a isso. Ou seja, né, nós acabamos sempre movidos pela lei dos acidentes. Se não houvessem os acidentes, a gente estaria estagnado, o nosso conhecimento estaria estagnado. Ele precisa ser constantemente colocado em xeque. Ele precisa ser constantemente questionado. E o que acaba sendo importante diante disso é que para que isso possa acontecer, é necessário que o autoconhecimento entre em prática. Por que que eu acredito nisso? Qual que é a minha finalidade em querer saber isso? O que existe por trás do meu interesse nessa questão? Qual é o meu comportamento perante isso? O que acontece quando eu sou contrariado? Sabe? E todas as questões que estão relacionadas a esses fatores, elas precisam ser vistas, elas precisam ser revistas, sinceramente. A gente precisa aprender a olhar para a gente de modo sincero, para que a gente saiba quem nós realmente somos, o que nós queremos, o que nós procuramos e por que nós queremos e por que nós procuramos tudo aquilo. Percebam que o conhecimento ele é algo extremamente importante, mas ele acaba nos direcionando para um processo de cristalização, sabe? Se a gente participa de um grupo e a gente faz determinadas práticas relacionadas àquele grupo, a gente acaba se cristalizando dentro daquilo e acreditando que nós somos os melhores, que nós temos algo que os outros não têm, que nós somos os queridinhos de Deus. É sempre assim, isso acontece com todos os grupos, sabe? Iniciáticos, não iniciáticos, religiosos, todo mundo quer ser o queridinho de Deus. Isso, né? Isso daí acaba acontecendo, né? De tal maneira que eles vão pegando aqueles ensinamentos daqueles grupos, né? E vão se justificando em função desses ensinamentos. Vão se justificando em função do conhecimento que aquele grupo traz, para que eles continuem sempre no mesmo lugar onde eles estão. Tá? Mas a partir do momento em que isso precisa ser questionado devido a uma crise qualquer, aí que começa a questão do autoconhecimento. E o autoconhecimento é fundamental, porque é a partir dele que nós somos conduzidos, que nós somos levados, que nós nos percebemos. O autoconhecimento ele vai significar eu pegar o conhecimento, colocar em prática e observar como eu me porto perante isso. Às vezes a gente vê uns grupos, né, falando de final de semana, tem uma atividade de autoconhecimento no final de semana,
aí a pessoa fica sentindo chakras, ela emana amor para os chakras dela, sabe? Ela acredita que ela já se conhece, que isso foi maravilhoso, né? Ou descobre que tem corpos, essas coisas, né? E na verdade, né, a gente percebe que isso está sendo o quê, né? Isso daí está sendo algum tipo de conhecimento que está sendo usado de modo tendencioso, né, para obter algum tipo de resultado. E o tipo de resultado é sempre o mesmo, né? Fazer com que as pessoas elas acabem de certo modo dependentes daquilo, prisioneiras daquilo, né? Porque aquilo representa a importância dela, aquilo representa o valor dela perante os outros, e ela começa a fazer de tudo para fazer parte daquele grupo, para fazer parte daquela religião, sabe? E é a partir desse momento que acaba acontecendo, né? Lentamente o conhecimento vai se transformando em fanatismo, porque essa pessoa precisa desesperadamente desse conhecimento para sobreviver, sabe? Para provar para ela mesma a importância que ela tem perante os outros, principalmente, perante Deus, perante a humanidade. Aí vai depender da megalomania de cada um. E na verdade, a partir daí começa um processo fanático sem que as pessoas percebam. O autoconhecimento, pelo contrário, o autoconhecimento ele nos obriga a ser críticos, ele nos obriga a rever o porquê de tudo, ele nos obriga a questionar. E a partir do momento que nós nos revemos, nós nos questionamos e nós pensamos, como eu já disse, né, para que eu quero isso? Qual que é a finalidade disso? E nós colocamos aquilo em prática, e a partir do momento que nós colocamos aquilo em prática, nós vemos se aquilo procede, se aquilo não procede, porque só existe uma maneira de eu saber se um conhecimento procede ou não procede, é colocando ele em prática. O conhecimento precisa ser colocado em prática, caso contrário, ele não passa de mera informação. E a partir do momento em que o conhecimento ele é posto em prática, aí sim ele se transforma em autoconhecimento, porque cada um de nós acaba aprendendo a nosso respeito, aquele conhecimento ele passou a ser uma ferramenta que faz com que a gente se aproxime cada vez mais de nós. E nós percebamos tudo aquilo que a gente precisa mudar, tudo aquilo que a gente precisa transformar, tudo aquilo que a gente precisa reconhecer que não está certo. E também, né, que a gente faça as pazes entre os nossos lados, né, o nosso lado luz e o nosso lado sombra, que na verdade a finalidade da gente estar aqui encarnado é exatamente a redenção desse lado sombra e não a tentativa de varrer ele por baixo do tapete, fazendo de conta que ele não existe, né, e ficar que nem papagaio repetindo coisas para mostrar para os outros que a gente sabe. Sabe, às vezes as pessoas elas vêm com esses nomes, nomes em sânscrito, nomes de planos, nomes diversos, teorias diversas. Sabe, isso daí é muito legal. Mas para que serve isso? O que isso nos torna pessoas melhores? O que isso realmente pode ser aplicado na nossa vida? Sabe, a gente percebe que 90% das coisas que tem por aí, elas não têm senso prático algum, sabe? Elas não passam de pavonice intelectual, que as pessoas usam para mostrar aos outros o quanto elas são conhecedoras disso ou daquilo, mas que na verdade não as leva a conhecer a si mesmas. E quando a gente vai conhecer a gente mesmo, né, e volta para a lei dos acidentes, é nos grandes momentos em que nós passamos por sérias dificuldades, é nos grandes momentos em que tudo aquilo que nós acreditamos, que nós prezamos, acaba nos sendo retirado. E é nesses momentos que nós precisamos encontrar a resposta dentro de nós mesmos, porque do lado de fora não existe ou não restou absolutamente nada. Vocês percebem, o autoconhecimento, ele é fundamental para que a gente possa sobreviver. O autoconhecimento, ele vai nos cobrar, pega aquele conhecimento, pega aquela informação, coloque em prática, direcione ela para alguma coisa que seja positiva, que seja construtiva e observe.
e a partir da observação você cresce, você se reconhece, você se transforma, você se modifica, você se revisiona. Caso contrário, se não for para provocar tudo isso, então realmente essa questão ela não tem motivo nenhum de ser, porque a finalidade do conhecimento é levar ao autoconhecimento e a finalidade do autoconhecimento é levar à transformação. Quando a gente vê determinados grupos ou lugares ou cursos falando assim, é curso de autoconhecimento ou coisas desse tipo, a gente tem que ficar com os pés bem atrás, porque ninguém nos vai dar isso. Ninguém nos vai dar autoconhecimento a não ser nós mesmos. Nós, somente nós, com a gente mesmo, com o nosso interior, agindo sinceramente, é que vai conseguir entender o que realmente existe dentro de nós, o que está por trás de todas essas questões. Né? Caso contrário, a gente vai passar a vida toda acreditando que a gente está materializando moeda porque a gente tem poder, quando na verdade a gente não para acreditar, para questionar, né? Por que eu encontrei essa solução para a questão? Por que eu acreditei nisso? O que está por trás da minha crença? Qual que é o meu interesse por trás dessa crença? Né? A gente tem que admitir, por trás das crenças, por trás das buscas, existem interesses pessoais. Isso está em toda parte, está em todos os lugares, está em todos os grupos. Sabe, eu já conheci vários grupos e no fundo a gente percebe que todos eles são iguais. Por quê, né? Porque o ser humano é o mesmo. Essas questões voltadas ao conhecimento, eu tenho o que você não tem, eu sei o que você não sabe, as questões daquelas pessoas que porque elas têm algum cargo, alguma função, né, supõe-se que ela tem um conhecimento que o outro não tem, né, e a partir daquilo ela, de certo modo, ela quer ser venerada, ela quer ser vista, quer ser admirada. A gente percebe que isso faz parte de todos os grupos, de todos os lugares. Isso faz parte da questão humana. E o homem precisa aprender a se ver, precisa aprender a se conhecer. E a partir do momento que ele se conhece, ele se reconhece e admite tudo aquilo que realmente precisa ser visto e revisto. Os avataras, eles vêm fazer esse papel entre nós. Quando a gente vê um mapa astral também, que a gente encontra a questão dos planetas retrógrados, né? Os planetas retrógrados, como a gente costuma dizer, são aqueles que se voltam contra nós. Por quê, né? Porque eles fazem com que a gente se reconheça. Através do quê? Através daquilo que a gente não gosta, através daquilo que a gente não consegue, através daquilo que a gente não compreende. Para quê, né? Para que a gente busque a resposta de tudo aquilo. E a partir do momento em que a gente vai buscar a resposta de tudo aquilo, a gente começa a caminhar. E esse caminho é o caminho necessário. Não o caminho de dizer, eu tenho conhecimento, isso é aquilo, porque esse mestre ou aquele mestre falou. Não, né? A importância do conhecimento é ser vivido, é ser assimilado, né? E ser reconhecido. Né? E o autoconhecimento, ele acaba sendo uma ferramenta importantíssima para que a gente passe a fazer bom uso do conhecimento. É muito legal. Quando a gente fala dos velhinhos, que eu gosto muito de citar, né? Esses velhinhos, qual que é a diferença deles para os dias de hoje, né? Antigamente, como a gente comenta, que não havia os livros, não havia informação, não havia nada, né? O aprendizado passava primeiro pelo autoconhecimento, porque eles iam viver algo que eles tinham aprendido, a partir daquilo que eles viviam, a partir dos experimentos que eles faziam, de como eles se saíam, eles acabavam fazendo piadas com eles mesmos, mas eles acabavam, dentro de tudo isso, eles acabavam se conhecendo. E no que eles se conheciam, o próprio conhecimento se transformava em algo que fosse vivo dentro deles. Né? O conhecimento passava a ser vivo
E a partir do momento em que aquela pessoa que viveu o conhecimento, ela começa a citar, o conhecimento ele passa a ser um conhecimento vivo, e esse conhecimento ele passa a instigar a transformação nas outras pessoas, né? Naquela mesma proporção, né? Aquela pessoa que não se transforma, ela jamais inspira a transformação. Por quê, né? Aquilo que a gente vive é aquilo que nos transforma, né? E quando a gente passa aquilo que nos transforma porque a gente viveu aquilo, a gente está passando uma verdade. E a verdade ela acaba funcionando como um elemento que instiga as outras pessoas à nossa volta a buscarem a verdade também. Hoje, infelizmente, essa questão do conhecimento, informação, né, tudo isso acabou se misturando, né, infelizmente associado à questão de poder. Mas por quê, né? Porque primitivamente, talvez, existisse uma razão dentro disso, que é a que eu citei no começo dessa nossa fala, né? A necessidade de sentir-se importante, a necessidade né? Eu sou diferente, eu sou importante, eu tenho o que os outros não têm, eu faço o que o outro não faz, eu sei o que o outro não sabe. Isso daqui, na verdade, não passa daquela questão infantil ainda, relacionada ao ego, relacionada às aceitações, que ainda não foram resolvidas. Ou seja, né, nós não passamos de crianças brincando de ser gente grande, ou brincando de ser magos, brincando de serem avataras, seja lá o que for. É, mas infelizmente a gente vai ter que caminhar muito ainda para adquirir isso, e a ferramenta é essencial para que a gente possa atingir esse ponto e a gente aprender a olhar verdadeiramente para dentro de nós e questionar muito o porquê disso, o porquê daquilo, o que eu pretendo com isso, sabe? Não é muito agradável, mas a partir do momento em que a gente começa a tomar essa postura e a gente começa a se observar, principalmente as coisas que nos incomodam, as coisas que não nos pegam, é exatamente aí que estão as coisas a serem trabalhadas. É extremamente necessário que a gente compreenda isso. Caso contrário, né, a gente vai acabar estagnado. O conhecimento estacionado, né? Ele simplesmente ele nos vai levar à estagnação. Ele vai ficar o tempo todo provando para nós que nós estamos perto, que nós estamos certos, né? Estamos perto daquilo que gostaríamos de ser, né? E na verdade a gente não vai para lugar nenhum, a não ser a cristalização, né? E infelizmente a gente vai ficar alimentando cada vez mais a nossa sombra a partir do conhecimento. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Fica aí mais um tema para a gente meditar. Espero que tenham gostado e até mais.